chamando você para mais um momento de edificação com o ensino, a instrução, a orientação da Palavra de Deus, onde somos esclarecidos, ensinados a uma vida de fé em Deus, firmada e alicerçada nele, pelo conhecimento, o conhecimento da verdade, as verdades que Deus nos revela, pela qual somos libertos dos enganos, das mentiras, da vida vã em que a humanidade tem vivido, perdidas, aprisionada no engano. Eu quero convidar vocês agora, diante de tanto assunto importante e maravilhoso para a edificação da nossa fé, que nós precisamos receber. São tantos ensinamentos maravilhosos para a nossa fé cristã, que está aqui na Palavra de Deus para nós. E eu quero falar sobre o assunto ressurreição. Vamos explicar um pouco desse assunto de uma forma simples, né? Porque hoje complicam muito, dificultam muito o Evangelho de Cristo Jesus. É tão simples aquilo que Deus quer que a gente conheça para chegar a Ele. Não tem dificuldade nenhuma. Só que os homens, pela sua sabedoria, complicam as coisas. Os homens criam muito termo, muita técnica, muito mistério. Não tem. O Evangelho não tem mistério. O Evangelho é uma mensagem que é levada para todos e todos vão entender. Do mais ignorante ao mais culto, doutorado. Não tem dificuldade para entender o que o Evangelho nos fala. E a gente vai aprendendo cada dia mais de Cristo, dentro daquilo que foi ensinado por Ele no Evangelho. E uma das coisas que é importante a gente conhecer para a edificação da nossa fé, a esperança nossa na promessa futura, é a ressurreição. Vamos falar um pouco sobre a ressurreição? Tantos assuntos maravilhosos. Poderíamos estar aqui também falando sobre o arrependimento. Tanta gente não sabe o que é o arrependimento. Tem gente que pensa que arrependimento é deixar de beber, de roubar e se filiar a uma religião e passar a viver uma vida religiosa. O arrependimento para Deus não é isso. Ninguém pode se arrepender se não ouvir o Evangelho. O arrependimento para com Deus, ele é gerado pelo ouvir o Evangelho, que vai iluminar o entendimento do indivíduo que está nas trevas. Tem tantos assuntos maravilhosos. Poderíamos falar aqui sobre reconciliação. O que é reconciliação com Deus? Como isso acontece? Por que eu preciso ser reconciliado? Isso tudo é assunto que o cristão tem que conhecer, tem que ter o conhecimento, para não viver aí escravizado na mentira. Quando a pessoa tem o conhecimento da reconciliação com Deus, desse assunto, dessa verdade, ele não fica mais escravo buscando Deus ali, aqui e acolá. Ele não é mais aprisionado dentro de tarefa, trabalho, obrigação, para poder ter merecimento de Deus. Quando o indivíduo conhece a verdade sobre o arrependimento, sobre a ressurreição, sobre a reconciliação, quando o indivíduo conhece a verdade sobre o assunto justificação, salvação, quantos assuntos poderiam ser trabalhados na congregação dos santos? Só que hoje a congregação desse povo dentro das igrejas não trabalha isso. Só trabalha assuntos concernentes à necessidade secular do ser humano. Não trabalha a realidade espiritual, as verdades espirituais, as promessas eternas, a realidade espiritual pela qual o Evangelho nos advertia para a gente ser livre dela. Hoje o que as pessoas veem mais nas igrejas é esses lugares chamados de igreja lotados, o povo vivendo sacrifício, penitência, flagelos, o povo vivendo uma formalidade religiosa, de ativismo, de culto, de religião, o povo vivendo eventos, entretenimentos, atrações espirituais, criadas pelos homens, onde criam o sobrenatural de Deus, onde faz a propaganda de milagre, de cura, de transformação, de decreto, de bênção, de vitória. Meus amigos,
meus irmãos, não era isso que os apóstolos pregavam. Não era isso que Cristo ensinava aos que seguiam a Ele. O cristão tem que ser formado no conhecimento da realidade espiritual. De verdade espiritual. O cristão tem que ter sabedoria espiritual. E não viver essa espiritualidade vã, maldita. Uma espiritualidade totalmente vã, que vivem dentro da religião, no sacrifício religioso. Essa espiritualidade aí não é a que Deus quer que o cristão viva. A espiritualidade que nós temos que viver é no conhecimento da palavra. Andar em espírito, viver em espírito, é viver na palavra, é em Cristo, na palavra dele. Não é viver nos movimentos. Não é viver nos movimentos espirituais, onde os homens criam a dimensão, criam o mundo sobrenatural criado dentro das igrejas, onde o povo está lá, desequilibrado, embriagado, perdendo a razão e a noção, vivendo misticismo, vivendo paganismo, vivendo feitiçaria, em nome de Deus, em nome do poder de Deus, o diabo cirandando. E o povo deixa de aprender de Cristo, de conhecer a verdade, de ser instruídos nas verdades que precisamos conhecer. O cristão tem que ser formado para chegar à maturidade espiritual, o conhecimento de Cristo. O cristão que está em Cristo tem que crescer na graça e no entendimento. Hoje, o que esses que dizem que são de Cristo, esse grupo de pessoas que vivem dentro dessa vida de poder, de movimento de Deus dentro das igrejas, não tem entendimento nenhum de Deus. Estão tudo embriagados nos movimentos, perdidos da direção do Evangelho, sem entendimento o que estão praticando. Não tem nada a ver com o Evangelho. Nós, cristãos, precisamos orar como Jesus disse. A seara é grande. Poucos são os ceifeiros que estão aqui para ministrar a mensagem do reino de Deus. Muitos são os falsos profetas a serviço do reino das trevas. Nós temos que orar a Deus. Coloca homem no nosso meio, em nossas reuniões, que tenham um compromisso com a tua palavra, que preguem as verdades espirituais que tu nos revela, que tragam ensinamento, doutrina, instrução, que seja de Cristo para nós, para nos edificar. Nós precisamos orar, né, por bênção, vitória, prosperidade, conquista, essa oração, esses propósitos, esse ritual religioso que o povo vive, sacrifício de tolo, sacrifício de oração, sacrifício de culto, sacrifício de vida de adoração a Deus, tudo vã. Nós temos que focar a nossa esperança em Cristo, no alto, no que Ele prometeu, não nas coisas desta terra. Nós precisamos ser prudentes para cuidar da nossa vida na doutrina de Cristo, para não se perder da promessa, da salvação, da direção de Deus, para não ser desviado, apostatando da fé, seguindo o engano do diabo, pregada por seus ministros, que estão aí nos púlpitos das igrejas, criando e aglomerando pessoas para estar subjugado a eles como autoridade de Deus, seguindo a eles. Irmãos, nós precisamos de assuntos que nos enriqueça no conhecimento de Cristo, que nos faça prosperar numa vida de entendimento com Deus. É isso que nós precisamos. Hoje, converso com 99% desses religiosos que dizem que são de Deus, independente da religião que seja, evangélica, católica, espírita, budista. Converse com os adeptos dessas religiões. Procure informação deles sobre arrependimento, sobre justificação, remissão de pecados. O povo não conhece nada sobre o que é salvação, condenação, reconciliação com Deus. O povo está vivendo dentro da onda deste mundo que a religião apresenta para o povo. O que o povo entende de vida santa com Deus é não beber, não usar roupa curta, não fumar, viver a religião. O mundo na religião acha que santidade a Deus
É viver o padrão de justiça e de santidade da religião. É deixar de beber, deixar de roubar, é não usar roupa curta, não usar bermuda, usar calça, paletó. Estão colocando a santificação para a vida em comunhão com Deus pela roupa, pelo estilo de vida, mudança de estilo de vida secular, pelo estilo de vida religioso. Estão pensando que isso leva o homem à comunhão com Deus, à vida santa com Deus. Não é isso. O povo não sabe nem o que é santidade dentro do princípio de Deus. Não, santidade é você estar na igreja, se vestir assim, não beber isso, não comer aquilo, não ir para ali. Não, santidade não é questão de usos e costumes. Santidade é questão do entendimento para guardar a palavra de Deus, para não pecar contra Deus. No nosso entendimento, viver uma vida com conhecimento, se afastando de tudo aquilo que nos leva a pecar contra Deus, que Deus mostra na sua palavra. Não é de tudo aquilo que os líderes religiosos estabelecem para o povo viver como meio de santidade. Santidade não é você deixar de usar bermuda e usar calça e paletó. Santidade não é a mulher deixar de usar maquiagem, deixar de usar brinco e usar calça e usar saia longa cobrindo os pés. Santidade não é uma mulher viver uma vida religiosa, de exemplo, de integridade, de moralidade. Santidade não é isso. Tem muita gente que vive isso, esses padrões de comportamento secular, estão afastados de Deus, bem longe. Não tem comunhão com Deus. Porque a santidade para o homem estar vivendo com Deus, ela não é principiada dentro de nenhuma formalidade religiosa. É na palavra. Santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. É onde temos que santificar nossa vida com Deus. É pela direção da palavra. É se submetendo à palavra. É vivendo a palavra na nossa vida e no nosso viver. Com a palavra no nosso entendimento para não pecar contra Deus. Como disse Davi, guardei a tua palavra no meu coração aqui, para não pecar contra ti. Diante de qualquer princípios, de qualquer valor, de qualquer direção, de qualquer ideia que vier para mim, que não esteja dentro dos princípios da palavra, eu tenho que me manter puro, com a minha vida santificada, guardando a palavra. Se não tiver na palavra, vai para lá, meu irmão. Vai para lá. Essa tua santidade, essa tua justiça, essa tua vida perfeita na religião, não é o que a palavra ensina. Isso não serve para mim. A minha vida é guiada, regida, instruída pela palavra. E para isso eu tenho que conhecer a palavra. Como é que eu vou viver a palavra se eu não conheço a palavra? Como é que eu vou viver com Deus se eu não sei o caminho para Ele? Como é que eu vou estar cumprindo a vontade de Deus se eu não conheço a boa vontade perfeita e agradável vontade de Deus? Todo mundo está dizendo aí que está servindo a Deus. Como? Se você está totalmente fora daquilo que Deus orienta. Vá perguntar ao católico, estou servindo a Deus. Pergunte o espírita, estou servindo a Deus. Pergunte os evangélicos, estou servindo a Deus. Pergunte os mormons, estou servindo a Deus. Todos vão dizer que é de Deus? Todos vão dizer que estão servindo a Deus? Como? Escravizado, com a vida centralizada, devota e consagrada à instituição religiosa? Subjugado nas obrigações, nas tarefas, nos compromissos da vida religiosa, do ativismo religioso, você está perdido, irmão. Não é isso a vida com Deus. Não é por aí que você segue a Deus, está em Deus. Não é por esse meio. Não é por esse princípio. Não é dentro do legalismo religioso nem do ativismo religioso. Primeiro você precisa conhecer a verdade, para que você seja liberto dessa mentira que você vive no sistema religioso. Segundo, depois de conhecer, você precisa crer e se converter à verdade, para poder estar vivendo na direção de Deus e com Deus. E terceiro, você tem que perseverar até o fim na direção da verdade. Porque o diabo vai estar trabalhando constantemente para entenebrecer, obscurecer o seu entendimento com a mentira dele em nome de verdade, para tirar você da verdade. Quantos estão mortos com a vida separada de Deus, pensando que estão vivos em comunhão com Deus? Quantos? Por quê? Porque não estão guiados pela palavra, pela luz de Deus, o guia espiritual da nossa vida, o salvador da nossa alma.
que protege, guarda e dá segurança na nossa alma quando deste mundo sair para estar com Deus é Jesus. Todos falam de Jesus, mas não é falar. Não é dizer que Jesus é Senhor. Não é dizer que Jesus é grande, lindo e maravilhoso. Não é dizer que Jesus é poderoso. Todo mundo diz isso. Até o diabo diz isso. Do que adianta dizer Senhor, Senhor e não guardar a palavra dele? Nem todos que diz Senhor, Senhor estão em comunhão com ele. Mas aquele que guarda a vontade dele, faz a vontade do Pai, persevera, cuida da sua vida na palavra, sendo fiel até a morte, firme, constante e abundante na sua fé em Cristo. Não é na obra de igreja, não é em vida de igreja, não é em devoção, consagração, subjugado a nenhum credo, dogmas e valores e princípios de igreja. É a Cristo. É a Cristo. O que é que os homens hoje estão debatendo? O que é que os homens hoje estão defendendo? É os princípios e os valores do Evangelho de Cristo? É não. Os homens hoje estão fazendo propaganda do seu conhecimento, da sua sabedoria, dos textos gregos, hebraico e aramaico, o conhecimento geográfico da Bíblia, cultural. Mas o que basta é só você conhecer a verdade que liberta, que é Cristo. Só isso que o Evangelho nos mostra para poder chegar a Deus. Não é a intelectualidade, não é o diploma de mestre, de doutor, de bacharel. Não é o curso de teologia, não é a vida pregando o Evangelho com paletó bonito, com palavras bonitas, com um discurso lindo que emociona o povo. Isso não leva ninguém a Deus. É pregando, levando a ministração do Evangelho, puro, simples e objetivo, que Jesus trouxe, sem interferência. Sem a interferência de sistema, de valores e princípios de religião, sem preceitos dos homens, só o Evangelho. Isso basta. É pregar as verdades espirituais que está aqui revelada. Deixa eu falar um pouco agora sobre a ressurreição. Meu irmão Adinaldo Nogueira botou um comentário aqui, deixa eu ler. O problema, meu irmão, é que Jesus, que o povo adora dentro das religiões, é o Jesus que foi criado pela Igreja Católica. O Jesus que eles crê é pela visão. É o Jesus da imagem que eles fazem, que está na igreja. Independente da Igreja Católica, evangélica, espírita, budista, cada religião cria o seu Jesus. Cada religião estabelece as regras para Jesus operar. É ou não é assim? É por isso que eu sempre digo, meu irmão Adinaldo Nogueira, eu sempre estou dizendo, o Jesus que as pessoas servem por meio da igreja, por intermédio de igreja, por vida centralizada e devota às igrejas, esse Jesus é o que o diabo criou para desviar o povo do verdadeiro Cristo, do verdadeiro caminho, da verdadeira porta, do verdadeiro mediador, do verdadeiro lugar seguro para o homem chegar a Deus e encontrar salvação. Esse Jesus que o povo vive por meio da religião é a criação da mentira do diabo para desviar o povo da verdade de Deus, que é Jesus, o que o Evangelho mostra. O Jesus que nós devemos crer, o ensino, a direção, as palavras de Jesus que nós devemos guardar como regra de fé e prática para a nossa vida de fé em Deus, é o Jesus que o Evangelho revela. Não é o Jesus da igreja evangélica, não é o Jesus da igreja católica, não é o Jesus de Mórmon, de nenhuma religião. É o Jesus que o Evangelho revela. Que ele não está restrito, nem é um objeto exclusivo de nenhuma religião. Jesus não é objeto de nenhuma religião. Jesus não está restrito e nem exclusivo dentro de nenhuma religião. A Igreja Católica, que criou essa mentira do exclusivismo, onde o povo tem que viver para Deus por meio da igreja, subjugado à autoridade do líder da igreja, que é o pontífice, é o mediador do povo para com Deus. Ó. O sistema religioso, eles tomam o senhorio de Cristo, usurpam
o senhorio de Cristo. Cristo, no sistema religioso, ele é substituído pelos líderes religiosos, pelas igrejas, pelos cultos, pelas campanhas, pelos pactos, pelos votos. Jesus, na religião, ele é substituído pelo dízimo, pelo batismo, pelo sacrifício, pela penitência, pelo rosário, pelo escapulário, pela água benta, pelo sal grosso, pela campanha da marcha, pela campanha de avivamento. Você tem que viver tudo isso para Deus te abençoar. Você tem que praticar e submeter a tudo isso para estar em Deus. Esse Jesus que o sistema religioso prega que o povo está servindo, não é o Jesus que o Evangelho revela. Olha cá, Juliana. Não. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Nós precisamos buscar o conhecimento, irmão. Eita, o culto hoje vai ser uma bênção, vai ser poder. Hoje Deus vai falar, eu nem vou aí. Eu nem vou para esse lugar. Quando eu vejo as propagandas desses profetas, desses pastores, fazendo propaganda dos cultos nas suas igrejas, venha que hoje tem uma palavra para você. Hoje é o culto do avivamento. Hoje é o culto da restauração. Hoje Deus vai falar. Hoje tem decreto. Venha receber a sua vitória. Isso aí é propaganda mentirosa. Usam o nome de Deus para manipular você, escravizar você, prender você, subjugar você no ambiente deles, servindo e mantendo o funcionamento. Porque eu vou me congregar, não é para ver esses eventos, esse show religioso, essas atrações, nem os artistas religiosos nos palcos das igrejas que chamam de púlpito. O que me motiva a congregar com 2, 3, 5 ou 4 irmãos, que seja da praça, que seja no espaço público igreja, que seja na casa do irmão, é para aprender de Cristo. É receber o ensino, a instrução da doutrina de Cristo. O cristão tem que congregar, não importa o ambiente. Não é o ambiente que tem que ser priorizado. Não é o ambiente que tem que ser venerado e idolatrado. Não é o ambiente que o povo tem que se colocar centralizado nele. É a palavra, é Cristo onde devemos estar centralizados. O lugar para Deus operar na nossa vida é Cristo, não é o ambiente igreja. Então o povo mudou hoje. A visão está errada desse povo. Trocaram os princípios e os valores. O povo centraliza a vida com Deus não é em Cristo, é nas igrejas. O povo cria um ambiente místico para Deus operar, para Deus estar presente, não é em Cristo, é nas igrejas. Através dos sacrifícios religiosos, de culto, de ofertas, de penitências, de orações. Tem que estar no culto para orar 10 horas, 20 horas. Tem que estar no culto de jejum. Tem que ir para o culto de consagração. Tudo isso é paganismo. Não está isso no Evangelho. O cristão não é orientado a isso. Isso aí é a mentira do diabo. Por onde muitos estão apostatados da fé. A maior apostasia da história do cristianismo foi lá no princípio. Quando o sistema católico romano colocou a mentira de que era a igreja de Cristo. Colocou a mentira de que o povo tinha que estar na casa de Deus. Colocou a mentira de que o povo tinha que estar subjugado à autoridade de Deus, os papas. Colocou a mentira de que o povo tinha que pagar indulgência. Tinha que fazer sacrifício e penitência. Colocou a mentira de que a igreja de Cristo é a igreja católica. E essa mentira hoje foi propagada por vários sistemas que é ramificação do catolicismo romano. O sistema religioso evangélico é uma ramificação do sistema católico romano, que continua pregando essa mentira, que dá muito lucro, que leva os seus líderes à posição de glória, à fama, à riqueza, à prosperidade financeira neste mundo. Mas diante de Deus está em miséria. Diante de Deus está pobre, nu
e miserável. A maioria dos irmãos no século III, os que estavam vivendo a fidelidade a Cristo, passaram a se submeter ao sistema católico romano, porque foram ensinados com a mentira do diabo de que ali, naquele ambiente, naquelas regras, naquelas normas, era o lugar para adorar Cristo, para ser de Cristo. Deixaram a liberdade que tinham em Cristo e se escravizaram ao sistema religioso e passaram a viver uma vida maldita, adorando a Deus em vão, achando que vão estar em Deus por meio do sistema, centralizado no sistema, subjugado ao sistema. E passaram a receber doutrinas de demônios, aonde foram instruídos, aonde estão formados, aonde estão vivendo e praticando sua vida de fé em Deus no anátema, na instrução, na direção do sistema religioso. O Evangelho de Cristo é simples e objetivo. É claro. Não tem dificuldade, irmãos. Não tem dificuldade. O povo deixa de aprender. Vá para um lugar desse chamado igreja, casa de Deus. Vá para um desses cultos de 2 horas. Vá e observe o conteúdo do que eles vão ensinar lá. E veja o que você vai receber para a sua edificação com Deus. Qual é o conhecimento para uma vida com Deus que você vai ter? Você vai ser escravizado. A sua mente vai ser cauterizada com a pregação de igreja, de compromisso de igreja, de adorar a Deus em igreja, de cumprir a obrigação de igreja, ritual de igreja, sacrifício de igreja, devoção de igreja. Sua mente vai ser cauterizada para você viver a sua vida centralizado, não é em Cristo, é nas igrejas. Subjugado nas regras, nas normas e nas obrigações de penitências, sacrifício, flagelos, metas, regras, obrigações. E ai de você, se não estiver na igreja submisso, ativo, praticando a vida religiosa. A sua mente vai acusar você de que você não é mais de Deus. Porque a mentira do diabo, que foi cauterizada na mente desse povo, dentro da religião, é que se eles não estiverem nas igrejas, não tem vida com Deus. A mente deles não está focada no alvo da fé, que é Cristo. O centro da vida de fé do homem com Deus é Cristo. O diabo desviou a visão deles de Cristo e centralizou em ambiente religioso, instituição religiosa, igreja, onde eles consagram e devotam sua vida e seu viver, centralizado, subjugado na direção do sistema pelos homens, nos ambientes que chamam casa de Deus. Isso é uma maldição. E eu, como profeta de Deus, pregador do reino de Deus, estou aqui denunciando isso. Mas vamos falar um pouco, bem rápido e simples, sobre ressurreição. A Bíblia fala sobre ressurreição. São muitos assuntos que a gente tem que aprender. Não gastar tempo, perdendo tempo, vivendo esses movimentos que emociona o povo. Faz o povo sentir, se arrepiar. Isso não leva ninguém à vida com Deus, nem edifica ninguém e nem dá maturidade a ninguém no conhecimento da vida com Deus. O que edifica o homem na vida com Deus é o ensino, é a instrução, é a doutrina da palavra, a doutrina de Cristo. Então vamos agora falar um pouco, breve e rápido, sobre ressurreição. A ressurreição é um assunto importante que nós precisamos conhecer. Jesus falou da ressurreição. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5, vamos ver Jesus falando sobre a ressurreição. João capítulo 5, versículo 29. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Olha que Jesus está falando da ressurreição para a vida eterna e da ressurreição para a condenação eterna. A ressurreição é o ponto principal aonde o cristão encerra a sua jornada de vida de fé e vai estar direto com o Senhor.
Mas a gente tem que entender o que é ressurreição. A gente tem que compreender o que é ressurreição. Tudo isso a palavra nos ensina. Vamos ver outro texto para a gente entrar nesse assunto de ressurreição. Porque nós temos que ter o conhecimento desse assunto. O profeta Daniel, no livro de Daniel, vai estar lá no capítulo 12, no versículo 1 ao versículo 2. Está escrito: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele dia. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Olha o que está escrito em Daniel agora no versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2. Então observe que Daniel aqui também, Deus já usa Daniel para falar sobre a ressurreição. Há quase 500 anos antes de Cristo, por aí. Daniel aqui, pelo Espírito Santo, fala daquele grande tempo que vai ser o dia do juízo. Que muitos vão sofrer os cálices da ira no dia do juízo, que vai ser um tempo de angústia na terra que nunca se houve. Mas o povo de Deus vai ser livre. Quem é o povo de Deus? Quem é de Deus? É quem está dentro de alguma denominação religiosa? Ou seja, quem é o povo de Deus? É os evangélicos da religião evangélica? É os católicos da religião católica? É os espíritas da religião espírita, mormon, da religião mormon, testemunho de Jeová, da sociedade Torre de Dia? Quem é o povo de Deus? Para a gente entender isso, a gente tem que fazer um exame bíblico. A palavra de Deus vai dizer que Jesus veio para o que era seu, que era o povo judeu da promessa que Deus tinha prometido que enviaria o Messias. João capítulo 1 fala isso. Jesus veio para o que era seu povo, segundo nação, segundo a nacionalidade de Cristo, judeu. Mas os judeus não receberam Jesus. O texto vai dizer: mas a todos quanto creram em Jesus, tornam-se filhos de Deus. Então, a partir do momento que eu creio em Jesus, eu me torno povo de Deus, guardado para a promessa. Meu nome escrito no livro da vida. Para no dia do juízo, eu não estar lá, ser livre do juízo. O povo de Deus é quem está em Cristo. Eu vi um teólogo aí, trabalhando a técnica da sabedoria, para descobrir que livro da vida era esse, meu amigo. Aí é onde eu digo. Eles criam tanta técnica, tanta sabedoria, tantas coisas que confunde e tira você do evangelho simples. Livro da vida não é um livro, é Cristo. Cristo é a água da vida. Tudo que se refere à vida é Cristo. Cristo é a água da vida. É o fruto da vida, é a árvore da vida, é o livro da vida, é Jesus. O nome escrito no livro da vida é aqueles que estão livres do juízo, é os que estão em Cristo. Não tenho que trabalhar para tentar descobrir na sabedoria humana. Tudo que se refere à vida é Cristo. Então, a gente precisa pedir a Deus a sua graça para aprender dele e viver a nossa vida guiado por ele, irmãos. A nossa vida cristã, eu estou observando aqui, por isso que eu estou aqui dando um tempo, pausando aqui a fala. Eu estou observando aqui. A nossa vida cristã, ela tem que ser vivida, não é dentro de sacrifício, de ativismo religioso. Não é dentro de ritual cerimonial religioso. Não é dentro de metas, regras e obrigação religiosa. A nossa vida cristã tem que ser vivida em Cristo.
com o próximo, aonde estiver, na nossa vida, no nosso viver. É viver o que Cristo ensinou. É andar no caminho que Cristo orientou para a vida com Deus. Então nós temos que aprender de Cristo. E a ressurreição, Jesus falou sobre ela. Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim, jamais morrerá. O homem está morto no pecado. Se ele crê em Jesus, ele é ressuscitado no lado espiritual para a comunhão com Deus. Ele volta à vida com Deus. Ele, novamente, no lado espiritual, ele é ressuscitado com Deus. Crendo em Jesus. Isso só pode acontecer por meio de Cristo, por fé. O único requisito que Deus quer do homem, a única condição que Deus pede ao homem, para o homem ter a vida com ele, é a fé em Jesus. Sem isso, tudo é sacrifício de tolo. Tudo é vã. Toda a vida escrava, devota, que o povo vive na religião, não serve para Deus. Deus não pede isso. Deus não pede esta vida sacrificial dentro da religião que os religiosos vivem. Deus não pede nada disso. Deus não pede para ninguém estar dentro de culto domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Deus não pede para ninguém estar vivendo sua vida compromissada dentro de trabalho e obrigação religiosa, cumprindo meta, regra, norma. Deus não manda tu subir monte, fazer campanha, pacto, voto. Deus não pede para tu dar dízimo, nem guardar sábado, nem estar dentro de sacrifício de culto de ceia. E ai de ti se não for para ceia. Não ceiou, está em pecado, não tem comunhão com Cristo. A minha comunhão com Cristo com a igreja não é um ritual religioso da ceia. Não é um ritual, nem uma vida vivida em um ambiente religioso. A minha comunhão com o corpo de Cristo, no qual eu sou membro, estou ligado, é por Cristo. E eu só sou membro desse corpo quando eu estou em Cristo. Eu não sou membro de nenhum corpo, denominação, igreja do homem. Eu sou membro do corpo místico, igreja de Deus, o corpo místico de Cristo. Eu sou membro da igreja de Deus, o corpo místico formado por pessoas que todos somos membros, ligados a um corpo, guiado por uma só cabeça, que é Cristo. Então, eu não preciso viver essa escravidão. Eu não preciso passar a madrugada orando. Porque para Deus me ouvir, basta eu estar em Cristo. Eu converso com Deus toda hora. Deus está em mim. A minha comunicação com Deus, ela não é de 2 horas de culto. Ela não é num período de trabalho religioso de oração. A minha comunicação com Deus, ela é constante, é permanente. Porque Cristo me garantiu isso. Eu não preciso fazer sacrifício religioso de 5 horas da manhã até 10 horas da manhã, deixando de comer, fazendo jejum. Jesus não me mandou fazer jejum para poder receber poder espiritual. Isso tudo é sacrifício de tolo que o povo vive na religião. Então nós precisamos conhecer a verdade. Vamos voltar para o assunto da ressurreição. Então, a gente viu que a ressurreição de Jesus fala sobre ela. Daniel, bem antes de Cristo, já estava falando sobre ela, inspirado pelo Espírito Santo, né? Que ali na sabedoria que Deus usou, os homens com o Espírito Santo para revelar tudo que hoje está aqui. Mas a questão é, o que é ressurreição? O que é que vai ressuscitar? Vamos lá. O ser real morre? Não. O que vai ressuscitar não é a pessoa, o ser real. O que vai ressuscitar é o corpo. Porque o corpo perece. O ser real não. Que habita neste corpo. Então, quando o indivíduo morre, o que acontece com a morte? É tão simples, irmão. Tem tanta gente aí gastando tanto dinheiro, estudando tanto para descobrir isso. A palavra revela. O que é a morte? É a separação. Separação de quê? A morte física
é a separação da alma do corpo. Tiago capítulo 2 vai dizer que o corpo sem o espírito está morto. O que é a separação? É o ser real que é espiritual, sai do corpo. Eclesiastes 12:7. O corpo volta para a terra de onde veio. Fica lá, perece. O espírito, ser real, vai para Deus. E dependendo da escolha que ele fez na terra, se ele creu em Jesus, ele vai para Deus, para um lugar intermediário de descanso, aguardar o dia da ressurreição do corpo. Se ele não creu em Jesus e permaneceu na mentira, o espírito dele vai para as cadeias espirituais, reservadas para o dia do juízo, para a ressurreição do corpo. Como está escrito lá na carta de Pedro, segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Os espíritos dos que morreram estão reservados no inferno, prisão espiritual, onde está reservado os espíritos até o dia do juízo, quando chegar o dia da ressurreição dos ímpios, para estar diante de Deus, recebendo a sentença: apartai-vos de mim, malditos, como disse Jesus, Mateus 25, 41 ou 38. Está lá. Então a morte é a separação. A morte fala de separação. A morte física é o homem, é o ser real sair do corpo. O corpo volta para a terra de onde veio. O espírito volta para Deus. A morte espiritual é a separação eterna do ser real para com Deus. Essa é a pior morte que a humanidade pode receber. O dano da segunda morte. A segunda morte é a eternidade, é o juízo, é a condenação. Bem-aventurados que não sofrerão o dano da segunda morte, porque creram em Jesus para ser livre da segunda morte. Como disse Jesus lá em João capítulo 5, versículo 24. Quem crê nele tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Está livre do dano da segunda morte, que é a condenação eterna. Isso só pode acontecer quando nós cremos em Jesus, como o Evangelho mostra. Não é no Jesus de igreja, para você ficar escravo de igreja. O Jesus que nós devemos crer, que nos liberta, é o Jesus que o Evangelho revela. Para a gente ser liberto, estar seguro na promessa da vida eterna com Deus o Pai. Então o dia da ressurreição vai se dar. Agora a ressurreição vai ter duas etapas. Primeiro vai ressuscitar os que morreram em Cristo. E os que morreram sem Cristo, os que não creram em Jesus, só irão ressuscitar no dia do juízo, quando chegar o fim da terra. Quando chegar o fim de tudo neste mundo secular. E aí os homens que morreram sem Cristo vão ressuscitar nos corpos incorruptos. Vamos lá. Só vai ressuscitar num corpo glorificado os que morreram em Cristo. Os ímpios vão ressuscitar no corpo, mas um corpo corruptível, onde vão passar a eternidade nesse corpo. Para ser julgado diante do tribunal divino. Tanto os que estiverem vivos naquele tempo, quanto os que morreram que vão ressuscitar. Para o dia do juízo eterno. E esse dia será terrível para todas essas almas que vão estar, por não ter crido no amor de Deus, recebido a verdade para se salvar. É o que Paulo vai dizer escrevendo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 10 e o 11. Serão julgados e condenados, porque não deram ouvido à verdade para se salvar. A verdade que o Evangelho revelava, que é Jesus para o homem ser livre da condenação. Então a ressurreição vai ser em duas etapas. Primeiro ressuscita os salvos. Quando? Na vinda de Jesus, para buscar os que estiverem vivos aqui neste mundo. Diz o texto lá em 1 Tessalonicenses 4,16. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que estiverem vivos nessa ocasião, vão ser transformados num corpo glorificado também, para ir ao encontro do Senhor todos juntos. É o encontro, é a reunião universal da igreja,
dos membros do corpo de Cristo, os que morreram, os que estão vivos, perseverando na fé, vão ser levados ao encontro do Senhor, glorificado, para viver a vida eterna com Ele, lá no céu. Não é na terra, não é em paraíso na terra. Paulo vai dizer que a nossa cidade é no céu, não é na terra. Filipenses 3:20. Porque Jesus vem para nos levar para a nossa cidade, o nosso lugar de morada eterna. A vida em abundância que vamos viver não é aqui na terra. Então a ressurreição é isso. Porque nós somos ser trino, corpo, alma e espírito. O ser só é completo quando ele tem corpo. Para viver no mundo que Deus o colocou, no corpo, para interagir. Deixa eu te explicar isso aqui. É outro assunto importante de explicar. Nós, seres humanos, não somos só corpo. Não somos só alma. Somos corpo, alma e espírito. Que formam o ser. O ser, ele é completo com o corpo. Sem corpo é um espírito sem forma. É o ser real, mas não tem forma. É um espírito sem forma. Que não tem habitação nem neste mundo, nem no espiritual. Porque os seres espirituais, os anjos, têm corpos. Sabe por quê? Os anjos das trevas, que se rebelaram contra Deus, eles estão em tormento, vagando, buscando uma habitação onde possa fazer morada do corpo humano, porque eles não têm corpos. O diabo e os demônios não têm corpo. Quando Deus o expulsou do céu, ele perdeu o corpo glorioso celestial que eles tinham. São espíritos vagantes. São espíritos sem corpo, sem forma. São ser real, mas estão na forma, estão sem forma, são espírito, não tem corpo. Mas nós vamos receber corpo glorificado. Eu, quando estiver, se eu estiver aqui nessa ocasião do arrebatamento, você, quem estiver aqui nesse momento, vai ter esse corpo transformado. Esse corpo não vai herdar o reino de Deus. Sabe por que a gente ainda está aqui? Porque estamos nesse corpo. Quando a redenção do corpo for realizada, aí vamos ao encontro do Senhor nos céus. Olha o que Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, dá uma lidinha lá do versículo 6 ao 8. Paulo vai dizer: eu desejo deixar esse corpo para ir habitar com o Senhor. Mas enquanto eu estou no corpo, eu tenho que viver por fé. Desejando antes deixar esse corpo. Ou seja, ser transformado. Nós estamos hoje vivendo por fé, não por vista. A gente só vai estar diante de Deus quando for transformado esse corpo. É o dia da ressurreição dos mortos, num corpo glorificado. E o dia em que nós que estivermos vivos nessa ocasião, vamos ter o nosso corpo transformado dentro daquilo que Paulo disse aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 52. Que isso que é mortal vai se revestir da imortalidade. Isso que é corrupto vai se revestir da incorruptibilidade. Ô glória! É a transformação que vamos receber no nosso corpo abatido, para ser conforme o corpo glorioso que o nosso Senhor Jesus também ressuscitou. Ô glória! Paulo vai dizer isso. Filipenses 3:20. É Bíblia, irmão. Eu estou aqui ministrando o que está na palavra. Eu estou trazendo a esperança daquilo que a palavra me dá. Eu não estou trazendo o conceito do teólogo, da doutrina da igreja, do pastor, do papa, do padre. É de Cristo. A doutrina que eu sigo, a doutrina que a minha vida está guiada, a esperança que eu tenho, a vida devota e consagrada é a Cristo, por Cristo. Não é um sistema religioso pelo homem dentro do sistema. A cabeça que me guia não é pastor, presidente, nem papa, nem padre. É Cristo. É isso, irmãos. Eu queria poder, e quero, vou falar em outros vídeos, explicando sobre arrependimento, o pecado, irmãos. Tem tanta gente vivendo oprimido, privado das coisas,
Porque dentro da igreja foi ensinado a ele, não pode isso que é pecado, viu? Você não pode comer isso, não pode ir para ali, não pode vestir isso. Não... Meu Deus do céu, o povo está escravo. Buscando viver uma vida de santificação pelos usos e costumes de igreja. Tem tanta gente aí privado da vida neste mundo. O que nós temos que vigiar é para não viver a corrupção daquilo que a palavra condena. Mas aquilo que não nos leva a pecar contra Deus, nós precisamos viver. Porque Deus nos deu essa vida aqui para viver, sim, momentos de alegria, de satisfação, com sabedoria, vigiando. Para não aborrecer a Deus. Se eu for para uma praia, eu não aborreço a Deus. Mas tem mulher nua, seus olhos é quem te guia. Se tu vai para a praia para olhar mulher nua, porque mulher nua não tem só na praia. Tu deixa de assistir televisão, joga a tua televisão fora, sai da internet. A internet tem mulher nua ou não? Na televisão tem mulher nua ou não? E por que tu tem celular? E por que tu tem televisão? Não, porque a praia é pecado. Pecado é assistir televisão, é pecado? Não. Ter um celular aí, navegar na internet é pecado? Não. É só você saber separar o que edifica e o que não edifica, para você se manter na vida com Deus. Não é pelo teu valor de igreja, não. Eu sou crente, eu sou da religião, eu não posso isso, não. É porque eu tenho uma nova vida em Cristo. Eu não preciso mais me alimentar dessas coisas. O vazio existencial que havia em mim já foi preenchido por Cristo. Não é uma religião, não é um conjunto de regras da religião que me leva a ter uma vida santa com Deus. É a minha vida no conhecimento de Cristo. Vivendo, me consagrando a Ele pela palavra. Me negando, me renunciando. Esta é a vida santa. É a vida consagrada a Deus. É por Cristo. Não é por sacrifício religioso de nenhuma religião, igreja. Então a ressurreição é um fato, é uma realidade. Mas a palavra de Deus nos dá esperança, irmão. Que quando a trombeta tocar, que trombeta é essa? A trombeta que anuncia a vinda do Senhor para os que estão esperando. Eu pergunto para você, você está esperando esse dia? Ou você está preso esperando tua bênção da terra? Ou tu está escravizado em culto, campanha de igreja, atrás de vitória, de bênção, de prosperidade neste mundo? Tu está com a tua vida olhando para a promessa, as coisas do alto? Tu está se alegrando na esperança da vida com Cristo? Ou tu está buscando alegria em culto para receber tua vitória aqui na terra? Cuidado, irmão. Cuidado. Vamos estar se alegrando na esperança, tendo paciência na tribulação, perseverando em oração. Perseverar em oração não é estar em ritual religioso de oração. A oração fala da comunicação com Deus, da ligação com Deus. Vamos perseverar nisso. Estar sempre ligado, com a nossa mente comunicada, antenada com o Senhor, guiada por Ele, na nossa vida e no nosso viver, o tempo todo. O tempo todo. Tudo que acontece ao nosso lado, nós temos que estar vigiando e julgando pela palavra. Não, porque na minha igreja eu não posso isso. Eu quero saber não, irmão. Não é a igreja não. É porque Cristo me ensina que isso não convém. É porque Cristo me orientou que isso me afasta dele. Não é mandamento de igreja não. É os ensinamentos de Cristo que me dá a liberdade ou negar, ou renunciar, ou viver e praticar e me perder na comunhão com Cristo. E eu quero a minha comunhão com Cristo. A minha comunhão com Cristo não depende da minha vida de sacrifício religioso dentro da igreja. A minha comunhão com Cristo não depende de eu estar dentro do ambiente de igreja. A minha comunhão com Cristo não depende de eu estar no culto de igreja. A minha comunhão com Cristo não depende de eu me subjugar na autoridade e o domínio do líder de igreja. A minha comunhão com Cristo não depende de eu viver o legalismo religioso, o ativismo religioso dentro de igreja. A minha vida de comunhão com Cristo, a minha vida de comunhão com Deus, a minha vida em santidade com Deus, a minha vida na presença de Deus, depende do meu conhecimento de Cristo e da minha escolha de se manter guiada por Cristo. Está entendendo isso, irmão?
A minha esperança é Cristo. Eu não busco minha vida com Deus porque eu não mato, não roubo, não fumo, porque eu sou bonitinho da religião, eu me visto assim, eu não sou como esse pecador, eu não sou como ele, eu vou para o culto de manhã, eu vou para o culto de tarde, vou para o culto de noite, eu jejum 3 vezes na semana, eu estou dando dízimo, eu vou para a ceia, eu vou para a vigília, eu faço culto de oração, de poder, de avivamento. Isso tudo é vão para Deus, irmão. Eu me gloreio da minha vida com Deus é porque eu estou em Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Eu me gloreio da minha vida com Deus porque eu estou em Cristo. Aleluia! A minha confiança da minha salvação, da minha vida ligada com Deus é Cristo. E essa confiança é testificada no meu espírito, pelo Espírito Santo. É por isso que eu não me deixo escravizar. Vá buscar Deus ali. Vá adorar Deus ali. Vá buscar a bênção de Deus ali. Vá receber uma palavra de Deus ali. Não, sabe por quê? Porque tudo isso já está aqui em mim. O Espírito de Deus está em mim. Cristo está em mim. Deus está em mim. Eu não preciso viver essa mentira para estar escravizado em sacrifício religioso. Buscando a Deus ali, aqui e acolá. Buscando bênção, vitória de Deus em culto, em campanha, em pacto, em voto. Na mentira e no engano dos homens. Eu sou liberto, irmão. Eu conheci a verdade. E que você conheça essa verdade e seja liberto. Para estar guardado e protegido na salvação de Deus, que é Cristo. E se eu e você morrer, Cristo não vier, nosso espírito vai para o bom lugar lá no céu. Como está escrito em Apocalipse 14:13. Para descansar, aguardar o dia da ressurreição. O nosso corpo vai descer à sepultura, vai ser enterrado e vai ser comido pela terra. Mas quando Jesus voltar, esse corpo que foi enterrado e comido pela terra, ele voltará, tornar-se-á, erguer-se-á, glorificado pelo poder de Cristo, para que o meu espírito habite nesse corpo glorificado, para viver a eternidade com Deus, no novo mundo que Ele tem preparado para nós, e já está aguardando-nos lá no céu, está pronto. Ressurreição quer falar, ressurreição quer dizer isso, erguer-se, tornar de pé. Ressurreição. Interessante, só para fazer uma observação aqui, a doutrina espírita fala de reencarnação, não é isso? Só que a Bíblia não tem isso. Jesus nunca falou de reencarnação. Se você é discípulo de Denisado Leon Hippolyte, Allan Kardec, amém. Continua nessa doutrina. Mas se você é discípulo de Jesus, você tem que crer no que Jesus ensinou. E colocar a tua vida consagrada e devota a Cristo, por Cristo, guardando e praticando a palavra dele, para você ser cristão. Foi o que Jesus disse. João 8:31. Se vocês guardarem as minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Reencarnação não é a palavra de Cristo. Jesus não ensinou reencarnação. O que é reencarnação? Qual é a ideia que a reencarnação ensina para o povo? A reencarnação é o indivíduo reencarnar em outro corpo. Ei, é o indivíduo voltar a outra vida, reencarnar em outro corpo. A vida aqui é singular, não é plural. O homem só morre uma vez e segue ao juízo. Ele não tem duas vidas aqui neste mundo. Ele não tem uma pluralidade de vida nesse mundo. O homem só tem uma única vida aqui. Mas a doutrina espírita reza, ensina, que o indivíduo precisa de várias vidas para chegar ao nirvana, ao estado perfeito. Porque uma vida só não é suficiente para ele remir seus pecados, purificar a sua alma para não sofrer o juízo. Ó. Eles ensinam no Espiritismo que o que leva o homem a alcançar a salvação é a reencarnação, o karma e as boas obras. É esses 3 passos. Você tem que morrer, reencarnar em outro corpo, para viver o sofrimento aqui, pagando os teus pecados, para poder ser purificado. Olha para aí.
através das boas obras. Você precisa praticar boas obras para te reparar do teu erro lá atrás. Se você não crê em Jesus, que veio para isso, você continua na mentira do diabo, perdido, indo a juízo. Porque muitos vão sofrer grande decepção e desprezo eterno quando partir desta vida aqui temporal para a eternidade. Os que não creram na verdade e não viveram ela, que é Cristo, vão se decepcionar. Só vai prevalecer na eternidade quem está na verdade, quem está em Cristo. Não é quem está em nenhuma doutrina de nenhuma religião. Cuidado. Então que Deus nos abençoe. Meu irmão Adinaldo Nogueira participando comigo aqui. Isso é ensino, isso é instrução, isso aqui é orientação. É isso que nós precisamos. Dedicar nosso tempo a aprender, ouvir o ensino e a instrução da verdade. A verdade que liberta. Infelizmente o povo hoje é convidado a ir para esses ambientes chamados igreja para ver atração, entretenimentos, eventos, atividades. O povo está distraído nos seus eventos, nas suas atrações dentro das igrejas. Perdido de Deus. Porque não estão recebendo o ensinamento e o conhecimento de Cristo. Estão sendo formados e doutrinados pelos preceitos dos homens, para viver uma vida como se fosse para Deus, centralizada, subjugada, alienada, escravizada, robotizada pelos líderes das igrejas, onde o povo tem que estar centralizado nas igrejas servindo. Ai de vocês, se não tiver vivendo o ativismo de igreja. Vocês não vão ter a bênção de Deus, vocês não são de Deus, vocês não são salvos. Para vocês ser salvos nesse mundo mentiroso que vocês vivem, tem que estar dentro dele, escravizado nele, robotizado nele, alienado nele, nesse mundo mentiroso que os religiosos vivem, dentro da religião, guiado pelos falsos profetas, que se colocam como guia espiritual para o povo, a autoridade espiritual de Deus para o povo. Cuidado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É só um pouco. Eu não posso entrar mais no detalhe para clarear mais o entendimento de vocês, porque eu estou aqui, é na atenção. Eu estou ministrando e fico olhando aqui para não vir ninguém atrapalhar na hora que eu estou concluindo um assunto. Mas eu creio que deu para vocês entenderem um pouco, deu para absorver um pouco, não é? Para o entendimento, iluminar, esclarecer. Nós precisamos aprender, irmãos, aprender de Cristo. Eu sempre digo às pessoas, vida com Deus não é questão de viver ritual, sacrifício, penitência religiosa. Vida com Deus é questão de conhecimento. Conhecimento. O apóstolo Paulo vai dizer que muitos estavam perdidos, afastados da vida com Deus, pelo entendimento corrompido, a dureza do coração e a incredulidade. Efésios 4, 17 e 18. Paulo vai falar sobre isso. E que você esteja buscando a luz de Deus e lâmpada para guiar os teus pés e os teus passos. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a luz de Deus, a palavra. Cristo, é por Ele que eu tenho que ser guiado. Alguém chegou para mim e disse assim, irmão Wellington, eu sigo a Cristo. Eu conhecendo essa pessoa, eu disse, como é que tu segue a Cristo? Não, eu vou para a igreja, eu não perco um trabalho, vou para o culto de consagração, vou para o culto de jejum, vou para a campanha. Minha vida está servindo a Cristo. Vou para os trabalhos da igreja. Sabe o que eu disse para essa pessoa? Você está no engano e na mentira. Primeiro, para você servir e seguir a Cristo, você tem que conhecer o que Ele ensinou. E nada disso que você disse, Jesus mandou fazer isso. Isso aí é o homem que te ensina na mentira do diabo. Onde tu está escravizado, servindo não a Cristo, servindo aos homens dentro do sistema. Porque Jesus não mandou ninguém ir para nenhum sistema religioso, se submeter, escravizando sua vida, dentro de nenhuma obrigação, tarefa, regra e meta da religião, para poder servir a Ele. Jesus não ensinou isso. Jesus não mandou ninguém estar subjugado na autoridade de nenhum líder religioso, de nenhuma igreja. Jesus nunca mandou ninguém ir para jejum, campanha, pacto, voto, culto disso, culto daquilo, dentro de nenhuma igreja. Então você só pode seguir a Cristo quando conhecer Ele. Conhecer a verdade dEle. Conhecer o que Ele ensinou. Como é que tu vai seguir a Cristo se tu não conhece Ele?
Como é que tu vai consagrar tua vida a Jesus se tu não conheces o que ele ensinou? Como tu vai ser livre da mentira se tu não conheces a verdade? Então, meu irmão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você só vai ser livre dessa escravidão no sistema religioso quando você se deixar ouvir e conhecer a verdade. Porque a religião, o sistema religioso, ele proíbe vocês de pensar. Ele cauteriza a mente de vocês, aonde vocês estão alienados. A verdade para vocês é o que ensina o sistema. Vocês não têm liberdade, são proibidos de usar o senso crítico, de questionar, de buscar o conhecimento na palavra. Tem que crer, não, porque é o homem de Deus que está falando. Você tem que dizer amém e dar glória e aleluia. Acabou. Olha, não duvide, não julgue. Não se rebele contra o ungido de Deus. Outra mentira do diabo. Jesus não deixou nenhum ungido de Deus para estar usando de autoridade sobre ninguém, sobre seus discípulos. Porque ele é o único ungido, é a única autoridade que nós devemos estar submissos, devoto e fiel, com fidelidade, seguindo a ele pela palavra dele. É a Jesus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado, irmão Edinaldo Nogueira, paz do Senhor Jesus. Se for importante, coloca essa instrução aí na sua comunidade para o povo vir. Porque isso aqui a gente não está agredindo ninguém. A gente não está aqui falando particularmente de pessoa de ninguém. Nós estamos aqui pregando a verdade e levando a luz de Deus para que essas pessoas também sejam libertas, conhecendo a verdade. Só há libertação pelo conhecimento da verdade. Mas como vão ouvir a verdade se não há quem pregue? É preciso pregar. Então, meu irmão Adinaldo Nogueira, você aí no estado de Sergipe, na cidade de Buquim, no sítio de Olho de Água, comunica aí essa informação, essa instrução para as pessoas que estão aí nesse município, nessa cidade, para que a graça de Deus alcance eles também e eles conheçam dessa graça. Amém? Fica na paz a todos os irmãos que sempre me acompanham aqui no Face, no YouTube. Meu irmão José Pereira, Jaime Oliveira, Bruno Schelfer, o irmão José Cardoso, lá do sertão de Orobó, aqui de Pernambuco, também está sempre acompanhando. Se vocês assim achar que é bom, se quiserem, bota esse áudio para divulgar essa verdade para o povo aí na comunidade de vocês. Amém?